E cá estamos de regresso com o nosso programa consultório. Convido a marcar o número de telefone 22-508-3297 porque este programa é inteiramente dedicado ao Dia Mundial da Menopausa e queremos então ouvir o seu testemunho, queremos ouvir a sua questão, agora relacionada com endocrinologia e também, claro, a sua opinião. Portanto, 22-508-3297 é o número de telefone que tem à sua disposição ou o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos então falar da terapia hormonal que pode aliviar alguns dos sintomas associados à menopausa, pelo menos os mais conhecidos, afrontamentos, alterações de humor e não esquecendo aqui que é sempre necessário acompanhamento médico e também escolhas individualizadas. Temos mais uma especialista para abordar este assunto no nosso consultório, a doutora Sara Monteiro, médica endocrinologista, a quem agradeço mais uma vez. Obrigada, Sra. Doutora. Muito obrigada. É um gosto recebê-la. É sempre um gosto estar aqui. Obrigada por estar connosco neste dia também muito especial. E se calhar muitas pessoas lá em casa estão a questionar o porquê de falarmos com uma médica endocrinologista sobre menopausa. Qual é esta associação, Sra. Doutora? Então, a associação é clara, até é bem mais clara do que aquilo que pode parecer. Exatamente. A endocrinologia é o estudo das hormonas. Portanto, nós estudamos as hormonas por excelência. Isso é que é a nossa especialidade. Hormonas em várias glândulas. E estas são as glândulas genitais, não é? Mas que é o estudo das glândulas. E eu, em particular, não são todos os endocrinologistas que se dedicam em particular a esta área. A mim sempre me foi uma área particularmente querida, porque nós depois fazemos subdivisões dentro da classe de endocrinologia em que nós nos dedicamos a mais umas áreas. Eu já há muito tempo que me dedico muito ao transgénero. Há muito poucos endocrinologistas que se dedicam a essa área. Portanto, fazer reposição hormonal ou ajudar transição hormonal em transgénero foi algo que eu já sempre fiz e que me dá muito prazer fazer. Depois, fruto da minha prática clínica, apercebi-me que realmente esta reposição hormonal para mim não me seria difícil, aliás não me seria difícil em nenhum endocrinologista, mas o que é que eu senti necessidade foi de realmente dar mais voz a uma área que tem muito pouca voz. E na minha prática clínica, que muitas das vezes é num contexto de obesidade, vejo que está a ser tratada uma parte e não está a ser tratada algo que está quase sempre na base, que é a falta de reposição hormonal. E eu acredito que todos os dias têm que esclarecer as mesmas dúvidas. Todos os dias, 98% das minhas consultas de obesidade não têm reposição. Por exemplo, quais são as principais questões e os principais mitos relacionados precisamente à reposição hormonal? Assim, os principais mitos começam logo com o terapêutico hormonal, causa cancro de mama. Pois. Isso é logo o primeiro mito de todos, que ficou no estudo do WHI em 2002. Isso ficou lá atrás. Depois disso, porque realmente foi um estudo muito mal conduzido, e foi associado a cancro de mama. E foi associado a cancro de mama e foi um estudo que sim, foi feito. Ao fim de 5 anos foi interrompido porque, efetivamente, causava cancro de mama. Mas o que é que se verificou? Verificou-se que todo esse estudo foi mal conduzido, foram doses altíssimas de hormonas utilizadas, as mulheres em que foi feita essa terapêutica hormonal foram feitas em idades muitíssimo avançadas e com terapêuticas sintéticas. Mesmo assim, esse estudo foi reanalisado em 2022 e verificou-se que realmente, pelo follow-up que se fez de todas essas mulheres, e verificou-se que realmente era um risco irrisório. Hoje em dia, com as terapêuticas bioidênticas, que são moléculas muito semelhantes, são fabricadas em laboratórios, sim, mas são idênticas àquilo que nós produzimos. E, portanto, nós temos como repor de uma forma segura, por diferentes vias umas mais seguras do que outras, de forma a que podemos conseguir dar, ou novamente, repor o equilíbrio fisiológico que as mulheres perderam e que têm o direito de ter. Sem dúvida alguma, para terem uma vida plena e qualidade saudável de vida. e em todos os campos da sua vida. Que bom, e é por isso que existem especialistas dedicados e dedicadas a esta área, exatamente para nos ajudar, de facto, a sentirmos-nos melhores. Sra. Doutora, vamos também saber algumas das questões que as mulheres têm precisamente sobre menopausa. Vamos ouvir a primeira pergunta. Quais são os sintomas mais regulares da menopausa?
Sr. Doutora, os sintomas mais regulares da menopausa? E eu entendo que a pergunta seja os sintomas mais frequentes. Mais frequentes da menopausa. Porque os sintomas mais frequentes da menopausa são, sem dúvida, os sintomas vasomotores. São os calores, são os afrontamentos, são as insónias. E esses são os sintomas mais comuns, os mais ouvidos. Mas são infinitos, quer dizer, não são infinitos, mas são mais de 108 os sintomas catalogados, associados 108 associados e catalogados como menopausa. Tanto que 20% das mulheres com menopausa consideram que não têm sintomas nenhuns e, na realidade, o que elas têm são sintomas que elas não conhecem. Estes são os sintomas vasomotores são, efetivamente, os sintomas que são os mais conhecidos, os que aparecem primeiro, são os mais conhecidos. Mas existem muitos outros. Existem os sintomas genitourinários, que são os da secura vaginal, diminuição da líbido, infecções urinárias mais frequentes, urgências urinárias, que é o chamado síndrome genitourinário da gravidez, da menopausa. Depois, os sintomas neuropsicológicos, estes sim são sintomas que são altamente incapacitantes, variam, há pessoas que têm poucos sintomas, mas variam muito em grau, e em que temos a falta de memória, é o chamado nevoeiro mental, aquele chamado brain fog, em que uma pessoa vai escrever uma mensagem e já não sabe para quem a vai escrever. E normalmente as senhoras associam à menopausa? Não associam à menopausa, não associam. E o que é que elas associam? Associam que estão a ficar deprimidas, associam que estão a ficar com uma instabilidade de humor, estou insuportável, não me aguento, não me reconheço, vão ao psiquiatra. E sofrem com isso, não é? Sofrem horrores. Depois têm esquecimentos, muitos esquecimentos levam as mulheres a irem ao neurologista porque estão a achar que estão com uma doença de Alzheimer. Eu não estou a dizer que elas se calhar não possam ter que ir investigar essas situações com outros colegas, mas têm que dosear as hormonas primeiro, porque muitas das vezes estes sintomas estão todos à volta da menopausa. Depois há toda a parte de perda muscular, perda óssea, perda de saúde cardiovascular, e depois existe um sintoma que é o grande sintoma, que, embora eu esteja a dizer em último, é dos que mais vemos na nossa prática clínica, que é o aumento de peso. O aumento de peso, eu deteto muito, lá está, é através dessa consulta que me chegam a mim, muitas das vezes. Não só consultas de terapêutica de reposição hormonal, agora cada vez mais, porque noutros países, por exemplo, cá em Portugal, é que é menos comum ser a endocrinologia a fazer, mas noutros países, nos Estados Unidos, no Brasil, é absolutamente comum serem tanto endocrinologistas como equipa multidisciplinar. Uma equipa até, multidisciplinar. Claro. Eu costumo dizer que as áreas são de quem as souber fazer, não é? É isso mesmo. Mas vêm muitas pessoas à consulta simplesmente porque aumentaram de peso, e o simplesmente não estou a minorizar. Claro. Isto é o que se enquadra num síndrome metabólico da menopausa, que é uma classe que está a crescer de nome. E isto o que é que significa? Significa que as mulheres têm um aumento da gordura visceral. Nós passamos a ter uma gordura acumulada mais igual aos homens. Porquê? Porque a falta de estrogénios, a falta de estrogénios característica da menopausa, vai alterar todo o metabolismo da insulina e dar-nos uma insulinoresistência. Ou ela atuar de uma forma diferente, vai fazer com que haja um acúmulo de gordura na zona visceral, que é aquilo que nós não queremos, porque é isso que está associado à doença cardiovascular. Se nós imaginarmos um homem, se imaginarmos um homem obeso, não imagina um homem com um grande rabiote. Claro. Imagina um homem com uma grande barriga. Sim, sim. E é isto que nos acontece. Porquê? Porque nós, como perdemos os estrogénios que estão produzidos a nível do ovário, perdemos só parte da testosterona, porque a testosterona também é produzida 50% a nível da suprarrenal. Portanto, em proporção, nós ficamos com um ambiente hormonal mais masculino. Por isso é que temos a gordura daqui a aqui. E isto está associado em mais de 60% dessa tal síndrome metabólica, que está associada a um risco cardiovascular. Portanto, as senhoras não devem apenas aceitar que estão a aumentar de peso só porque exatamente, isso o que acontece é que isto é até muito cruel, porque nos homens eles de facto vão tendo o chamado síndrome metabólico, que é o aumento do perímetro abdominal, aumento da tensão arterial, dislipidémia,
e realmente até estão às vezes muito a fazer por isso, e na maior parte das mulheres, não, elas às vezes até, os relatos eu estou a fazer tudo direitinho, eu até estou a ir ao ginásio, mas o meu peso está a ir aumentando e vai aumentando efetivamente. E se nós não fizermos reposição hormonal, ele vai continuar. Nós hoje em dia temos terapêuticas muito potentes para a terapêutica da obesidade, sem dúvida. Sem dúvida que temos e da qual eu sou perfeitamente fã, porque, de facto, vejo resultados maravilhosos a acontecer. Mas se não tivermos reposição hormonal, isto vai voltar a acontecer. Claro. E a proteção de saúde cardiovascular não a temos. É que há números assustadores. 88 milhões de mulheres morrem por ano pós-menopausa por causa cardiovascular. Ora, olha a quantidade de mulheres que nós podíamos preservar a vida se tivessem feito reposição hormonal. E nós não nos lembramos dessa questão, nem fazemos essa associação. Essa associação não é feita. Não é feita e não é e também não é informada. Exatamente, informada e valorizada dessa forma. Não é informada dessa forma, nem é valorizada. Eu estou numa consulta e estou a perguntar, a senhora quer perder peso, aumentou de peso, faço a minha consulta e depois pergunto, menopausa há quanto tempo? X tempo. A senhora está a fazer reposição hormonal? Não. Porquê? Não sei. Nunca me disseram. Pois. Isto é o habitual. Disseram-me que eu tinha que aguentar. Isto é, eu fico... Essa frase está muito presente. Disseram-me que eu tinha que aguentar. Disseram-me que eu tinha que aguentar. Ontem até ouvi uma senhora a dizer, disseram-me para comprar um leque. Pois. Isto é dramático, isto é ingrato, isto é cruel, porque as mulheres precisam, elas beneficiam, a terapêutica de reposição hormonal vai-lhes beneficiar toda a vida, do ponto de vista cognitivo, com elas próprias, familiar, do ponto de vista familiar, com o marido, com os filhos, do ponto de vista produtivo, no trabalho. Isto é um final de uma vida produtiva e reprodutiva, não produtiva. Muito bem, nós temos que ajudar. Temos que evoluir, como dizia a doutora Elisa, temos que fazer a revolução. Nós temos que fazer a revolução. É isso mesmo. E eu estou com a bandeira. Vou atrás de si, doutora. Vamos ouvir mais uma pergunta? Sim, vamos sim, a isso. Quais são os tratamentos para a menopausa? Era esta pergunta que queríamos que fosse feita aqui no consultório. O que é que significa esta reposição hormonal? Estamos a falar do quê? Estamos a falar do quê? Nós estamos a falar de hormonas. Estamos a falar essencialmente de 3 hormonas. Nós temos que repor estrogénios, essa é a hormona que nós ficamos sem ela, não é? Temos que repor progesterona nas mulheres que têm útero, porque temos que preservar o útero e para evitar que haja um desenvolvimento de um cancro do útero, não é? Portanto, numa mulher que tenha útero tem que fazer estrogénios e progesterona e em muitas delas também temos que repor testosterona, principalmente se tiver, nós vamos fazendo também análises, porque nós temos ainda parte da testosterona da suprarrenal, 50% temos que a produzimos, pode ou não ser suficiente, dependendo da vida também que a mulher faz. Porque se fizer mais exercício físico, principalmente de pernas, vai haver um maior desenvolvimento de testosterona. Portanto, a testosterona pode não ter que estar sempre. Os estrogénios e a progesterona, sim. E a progesterona, nestas situações em particular, só os estrogénios quando as mulheres não têm útero. E durante quanto tempo é que é preciso fazer esta reposição? Esta reposição é feita enquanto não há tempo para separar. Okay. Hoje em dia, as últimas sociedades, o que defendem é que a terapêutica deve ser mantida enquanto a mulher se sentir bem com ela. Ora, se sentir melhor é para manter. Claro que tem que ser reavaliada anualmente, avaliados os fatores de risco, avaliados todos os fatores de ver se a mulher está bem adaptada, pode ter que ser ajustada à terapêutica, portanto, e depois, hoje em dia também há os fármacos bioidênticos. Dentro dos fármacos, os bioidênticos, que são os tais fármacos que são o mais semelhante possível às nossas hormonas fisiológicas e, portanto, que não nos vão causar mal. São diferentes das hormonas sintéticas e, portanto, muitíssimo mais seguras, que não só não nos causam nenhum problema, mas que até nos protegem a todos os níveis, como estávamos a falar, cardiovascular. Portanto, podem ter mais vantagens estes últimos. Muito mais. Vamos a mais uma pergunta. Vamos saber qual é a próxima questão.
Olá, eu tenho uma dúvida se a menopausa ela também pode surgir precocemente, mais ou menos aos 32, aos 35 anos, se já pode ter um pico ali de suspeita, e se já com alguma suspeita podemos já procurar um médico. E quais são os tratamentos que podemos obter através desses sintomas, se há algum tratamento natural ou se devemos começar a tomar algum tipo de medicação. Ora, uma mulher mais jovem, com 30 anos, 32, 35, se pode já ter sintomas da menopausa e se já há tratamento indicado para esta fase? Já. O que é que isto pode surgir? E pode surgir, infelizmente, porque muitas das vezes coincide com idades em que as mulheres, como cada vez querem engravidar mais tardiamente, e às vezes acontecem estas situações de menopausa quando elas pensam que estão a engravidar, mas isto o que é uma insuficiência ovárica precoce. Já é considerada, é como se fosse uma menopausa precoce, é uma insuficiência ovárica prematura. E, portanto, aqui há que ser investigado, enquanto que a partir dos 45 anos o diagnóstico é só clínico, não é necessário eu esperar por doseamentos hormonais, pelas hormonas altas, para começar a medicar. Aqui é um sinal de alerta que tem que ser investigado, têm que ser feitos os doseamentos das hormonas, da FSH, para ver se realmente temos um valor alto e se temos uma insuficiência ovárica precoce, e se tivermos, temos obrigatoriamente que tratar. Temos obrigatoriamente que fazer reposição hormonal. É que nem é questionável. Isto é uma mulher que aos 40 anos, ela, se tiver uma insuficiência ovárica precoce, ela terá todos os sintomas da pós-menopausa de uma forma muito mais agressiva, e todos os sintomas, as complicações da menopausa e os próprios sintomas da menopausa, porque teve uma menopausa precoce. E só uma menopausa precoce já será muito mais sintomática. Portanto, isto é logo um fator para ser investigado e tratado. Investigado e tratado. Muito obrigada pela resposta. E vamos então à última pergunta. Em relação à menopausa, queria saber se o tratamento hormonal funciona. Ora, se funciona. A reposição Só hormonal funciona, Sra. Doutora? Só funciona. Isto é vida para nós. Isto funciona a todos os níveis. Dá-nos saúde cognitiva, óssea, cardiovascular, muscular, todos os níveis, sexual, em todos os campos há melhoria. Eu não posso, eu respondo, até geralmente eu respondo ao contrário, quem não pode, quem é que tem indicação? Todas as mulheres que não tenham contraindicação devem fazer. Se não tiverem sintomas nenhuns, como opção preventiva, é a primeira razão, é a primeira escolha como opção preventiva para tudo o resto. A terapêutica de reposição hormonal deve ser oferecida a todas as mulheres, explicada, porque muitas delas têm a ideia errada do que está para trás, daquela conversa que tivemos no início, de que não podem fazer. O trabalho do médico, o trabalho que deve ser feito pelo médico é esclarecer, depois se a mulher, com uma explicação informada, quiser continuar a não querer fazer, mas isso eu nunca vi acontecer. Não, porque as mulheres depois de estarem informadas, saberem que vão melhorar, que vão melhorar todos os aspectos da sua vida. Porque não? Só não faz sentido não fazer. Sra. Doutora, vão surgir mais questões, certamente. Vamos só fazer um curtíssimo intervalo. Eu agradeço imenso a sua presença aqui no nosso consultório. A doutora Sara Monteiro, médica endocrinologista, está aqui a ajudar-nos imenso a falar então desta abordagem da endocrinologia na menopausa.